há uma necessidade imperiosa de qualquer tipo de resposta adotar uma inteligência diplomática. Eu acho que começa a partir disso. A história do Brasil e da relação do Brasil com os Estados Unidos, ela é muito bem assentada. É uma relação substancial, né, que perdura por muito tempo, com um fluxo de comércio muito importante. Não é o principal parceiro comercial, mas o fluxo é muito importante, né? E nós tivemos, na história do Brasil, contemporâneo do Império, a República, luminares da diplomacia que fundaram as bases da política externa contemporânea, né? Seja um José Maria da Silva Paranhos Júnior, famoso Barão do Rio Branco, seja um Oswaldo Aranha, que teve um papel relevantíssimo no processo das discussões brasileiras, até um José Oswaldo de Meira Pena, né? E hoje nós temos, na diplomacia, uma certa dificuldade. Eu acredito que tem uma limitação por parte de Celso Amorim, muitas vezes vinculando-se a uma visão mais ideológica e radical do processo, o que acaba prejudicando, né? De um lado, nós temos esse cenário que você falou, Rodrigo, de uma tentativa da política americana econômica praticamente de reproduzir um processo que já aconteceu na década de 80. A tentativa de desvalorização relativa do dólar para tornar as exportações americanas mais atrativas, só que isso foi feito lá no passado, no famoso Acordo de Plaza, mais precisamente em 1985, no Hotel Plaza em Nova York, onde potências decidiram ali, Estados Unidos, Alemanha Ocidental e Japão, justamente fazer um processo de compra das suas moedas e aí a desvalorização do dólar. Mas foi um acordo, uma espécie multilateral, um consenso, né? Agora o que se estabelece são medidas unilaterais do Trump em relação a diversos países. O fato é que realmente os Estados Unidos têm um déficit gigantesco, né? Se a gente pega a série histórica, é um déficit que cada vez aumenta mais e os economistas têm as suas interpretações se realmente o déficit é positivo ou negativo para a economia americana. Mas a questão é que justamente chega essa carta à nação brasileira, né? Inclusive agora à tarde eu estava observando ainda algumas manifestações do presidente Lula, né, em tons de brincadeira, de imitações, que eu acho que não é a postura mais adequada de um líder, né, de uma potência importante no contexto latino-americano. Usando o bonezinho aquele que é uma resposta ao Make America Great Again, né? Eu acho que esses símbolos, né, fazendo piadinha, fazendo troça e rindo, né, eu acredito... a minha defesa sempre foi pela diplomacia clássica, né, que evita justamente esse tipo de populismo, né, excessivo que acaba prejudicando a imagem do Brasil e poderá prejudicar a economia do Brasil. Isso que é o mais grave nesse processo. Nenhuma tarifa é boa, né? Todas as tarifas, e dentro desse cenário, 50% é uma tarifa grande, né? Eu acredito ali que Trump faz um barulho com a questão do Bolsonaro, mas como um realista transacional, a preocupação dele final realmente é o comércio. E o que mais me chama a atenção nessa carta enviada por Trump é justamente a evocação de um mecanismo muito específico na legislação americana, que é a seção 301 do Tratado de Comércio, né, do Trade Act de 74, mais precisamente, dos Estados Unidos, que é a possibilidade de abertura de uma investigação específica no que toca à economia digital no Brasil. E aqui eu acredito que esteja, talvez, mais importante que a questão da tarifa, que muitas vezes é negociada, né, e depois nós vamos falar disso, né? Tem líderes, por exemplo, de esquerda, que reagiram com inteligência diplomática. A gente pega o caso do México, da Claudia Sheinbaum, né?
ela fez uma espécie de um acordo onde ela colocou, né, o enforcement, digamos assim, na questão das fronteiras, dividiu inteligência com os Estados Unidos em relação ao fentanil, né, e fez uma pesquisa muito interessante justamente nos distritos americanos importadores dos produtos mexicanos, para fazer uma abordagem com os parlamentares daqueles distritos republicanos que levasse essa pauta para o gabinete em Washington. Então, isso é que o governo brasileiro... Desde o limão uma limonada. Isso que o governo brasileiro deveria estar fazendo agora, mas ele está ainda na fase da piada. O que eu acho extremamente prejudicial para a economia dos Estados Unidos. Então, acionar esse mecanismo 301 do Tratado de 74, ele abre uma investigação muito ampla que vai desde a questão da taxação das Big Techs, naquela proposta de taxação de 15%, estaria alinhada com uma ideia europeia, mas a Europa está meio que recuando nesse processo. Os países estão buscando fazer acordos com os Estados Unidos para a diminuição das tarifas, e isso também vai abrir uma discussão justamente daqueles episódios que nós tivemos de certa dubiedade no Brasil em relação a essas Big Techs, quando elas foram penalizadas, por exemplo, juridicamente, e os usuários brasileiros perderam completamente o acesso. Então, há uma investigação se isso não tenha sido uma prática desleal de comércio a partir do USTR, que é o escritório de representação comercial estadunidense. Né? Além disso, né, surge a questão também, nesse contexto das Big Techs, da própria condição de um juiz da Suprema Corte Brasileira de citar cidadãos americanos a partir de mecanismos muito heterodoxos, né? não convencionais, digamos assim, do direito internacional público. Né? Para você citar alguém no exterior, vai censurar a conta de alguém no exterior, um cidadão americano, você precisa utilizar, né? Fazer uso de uma carta rogatória, né? Ou pelo próprio Tratado Mútuo de Assistência Jurídica bilateral entre o Brasil e Estados Unidos. Isso não foi feito. Então, a própria justiça mostra e traz um resultado que nós estamos vendo agora, que é justamente essa abertura dessa investigação. Inclusive, eu vi a espécie de petição de abertura, que é de outubro de 24, que é uma grande federação, né, porque o USTR ele tem que ser instado por alguma grande organização ou federação americana para se iniciar uma investigação. Eles estão com uma investigação aberta agora, inclusive, com a indústria naval chinesa. Né? Então, eles vão iniciar esse processo e é uma investigação um pouco demorada, ela não é rápida. Então, acredito que muito estaria na necessidade de uma inteligência diplomática do governo de talvez centrar nessa questão para acalmar os ânimos nesse sentido em relação às Big Techs e justamente fazer esse trabalho de inteligência. Né? Ontem até lia um artigo que eu achei muito interessante de um grande amigo meu, Thiago de Aragão, que é um dos maiores especialistas em investimentos e ele presta consultoria para fundos de investimento que possuem negócios na América Latina. Ele estava dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo é um reality show comercial em nível mundial. Né? E cada líder vai escolher se ele quer ser o antagonista e peça principal nesse processo em relação a Trump, que é o que o Trump quer, ou se ele vai atuar no bastidor de forma inteligente, como fez, por exemplo, a líder mexicana. Conseguiu reverter esse processo com inteligência diplomática. Então, eu não vejo nesse momento, com as últimas declarações, né, tanto do presidente quanto da primeira-dama, realmente são manifestações que colocam o Brasil numa situação de grande desprestígio internacional da política externa. É muito triste, Rodrigo, nós que estudamos, Ricardo, a diplomacia, a política externa, saber que na nossa história nós tivemos grandes luminares nessa área e hoje nós temos, né, o principal assessor do Lula, o Celso Amorim, que
começou a sua campanha no início do governo abraçando ditadores, né? Primeiro visitando o Putin, abraçando o Putin, né, que é o agressor dessa guerra contra a Ucrânia. Nós vimos agora um BRICS completamente esvaziado, o Xi Jinping não veio à reunião, o Putin não pode vir porque tem o Tribunal Penal Internacional tem ali um mandado, né? Inclusive, agora a posição do BRICS passa para o Narendra Modi, que é um líder muito importante nesse contexto, e ele não entra muito nessa narrativa, ele nem quer entrar nessa narrativa de substituição do dólar como moeda fiduciária flutuante, né? Quem tem batido nessa tecla é o Lula, e ele fez isso nessas últimas declarações. Naquele dia que ele fez essa declaração, no outro dia chegou a carta, né? Isso foi também um indutor para que essa carta chegasse com essas observações. Então, falta inteligência diplomática, falta diplomacia clássica. É uma pena que nós estamos nessa situação muito delicada no Brasil. Obrigado, professor César. Ricardo, falta diplomacia, como reagir a este momento? O professor colocou também várias coisas, o César colocou várias coisas que eu até anotei aqui. Uma delas é a referência a Celso Amorim, inclusive sem citar o chanceler Mauro Vieira, porque Celso Amorim, de fato, é o mentor intelectual da atual política externa. Na verdade, atual não, da política externa do Lula, né? De fato, de né? fato, o é Mauro quem manda Vieira no Itamaraty, né? de direito. Ricardo. Bom, essa questão de como o Brasil deve retaliar, ela não é uma questão trivial, mas, ao mesmo tempo, me parece que a resposta ela é clara. Vou explicar o porquê. Primeiro, a gente tem que entender o que está acontecendo no momento. Não se trata de um atrito diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Se trata de um desdobramento de uma política que os Estados Unidos de Donald Trump estão tendo em relação ao resto do mundo. Isso pode parecer um detalhe, mas isso é muito importante. Porque eu vi algumas pessoas falando, mas o Brasil tem que ter muito cuidado na hora de retaliar, porque o Brasil é muito mais fraco do que os Estados Unidos. O que, de fato, sabemos que é verdade. Só que os Estados Unidos podem ser mais fortes do que o Brasil, mas os Estados Unidos não são mais fortes do que o mundo inteiro juntos. E os Estados Unidos estão colocando tarifas no mundo inteiro. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que observar é que, por mais que possa parecer uma luta inglória de nós contra eles, não se trata de uma disputa bilateral, mas sim de um desdobramento de uma política do Donald Trump em relação ao mundo inteiro. Então isso coloca o Brasil, dá ao Brasil a possibilidade de fazer uma diplomacia inteligente, de buscar uma concertação multilateral para que, junto com diferentes países, busque alternativas para não se dobrar diante das pressões dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto, de pano de fundo. Além disso, é importante a gente lembrar também que, se essa questão é uma questão comercial, e deveria ser, porque a gente está falando de tarifas alfandegárias, há uma imprecisão, há um equívoco, há uma mentira na carta de Donald Trump, alegando que o Brasil teria superávit com os Estados Unidos. Eu não sei se ele foi mal informado ou se ele está deliberadamente tentando enganar alguém, mas já faz 16 anos que o Brasil tem déficits sucessivos com os Estados Unidos. Inclusive, o superávit que os Estados Unidos têm com o Brasil é dos maiores que eles têm com o mundo inteiro. Então, se tem um país que não deveria receber tarifas, considerando-se essa visão mercantilista de Donald Trump, de que os déficits são ruins, e a gente pode debater se isso é verdade ou não, mas se a gente aceitar esse ponto de vista, o Brasil não é parte do problema. O Brasil seria parte da solução. O problema seria a China, o Japão, o Vietnã, outros países que têm superávit com os Estados Unidos. Então, esse ponto aqui é bastante importante. E o que a gente não pode esquecer é que a gente está diante de um político que está procurando nos acossar, assim como ele está tentando acossar o resto do mundo inteiro. É um valentão. Um valentão, ele é muito diferente de uma pessoa razoável, que senta para conversar e quer negociar e quer aceitar aquilo que é bom para os dois lados. Nesse caso, o melhor seria a gente evitar qualquer contencioso e buscar resolver essas disputas. Só que como a gente está lidando com um valentão, a gente precisa mostrar uma posição firme, uma posição de respeito aos nossos interesses nacionais. Portanto, a gente precisa colocar na mesa algum tipo de retaliação. Só que isso é mais complexo do que poderia parecer, porque à primeira vista a gente poderia pensar, bom, se eles estão colocando uma tarifa de 50%, a gente vai colocar também uma tarifa de 50%. Donald Trump já anunciou que se o Brasil adotar essa medida, ele vai colocar mais uma tarifa. Aí a gente pode ficar naquela situação
totalmente inglória e desagradável, que foi o anúncio diário de que China e Estados Unidos vinham aumentando as tarifas uns dos outros. Parecia que não ia terminar nunca. Parecia uma disputa de adolescentes para ver quem berrava mais alto. E é claro que a gente não quer uma situação como essa. Até porque, se o Brasil colocar tarifas para os Estados Unidos, inegavelmente isso vai ter um impacto para a nossa economia. Tanto do ponto de vista da população que compra essas mercadorias que ficaram mais caras, mas também para a nossa indústria. Nossa indústria também depende de componentes que vêm dos Estados Unidos para a fabricação das suas próprias mercadorias. Existem cadeias globais de valor que estão envolvidas. Então, é claro que o Brasil não vai se afobar a ponto de tomar uma decisão que possa ser inconsequente, que possa ter desdobramentos negativos para a economia nacional. Mas, ainda assim, existe a possibilidade de que a gente coloque na mesa negociações, temas de retaliação que sejam caros aos Estados Unidos. Se aventou ontem a possibilidade de que a gente procure renegociar patentes de medicamentos. A gente sabe que no Brasil muitos medicamentos são caros por conta dessas patentes e o SUS tem um gasto muito grande na compra desses medicamentos por conta disso. Então o Brasil pode colocar na ordem do dia, não retaliar na mesma moeda, mas buscar outro tipo de retaliação que também afete os Estados Unidos, que também contraria os interesses dos Estados Unidos e que ao mesmo tempo mostre que o Brasil vai defender os seus interesses. Nesse caso, o César trouxe o exemplo mexicano, que eu acho bem interessante e realmente mostra que a Cláudia Sheinbaum teve uma capacidade diplomática. Mas antes de ter essa capacidade diplomática, o primeiro ato dela foi dizer, não, mas a gente vai velar pelos interesses mexicanos, ou seja, ela não se dobrou aos interesses dos Estados Unidos. E ela conseguiu dar uma resposta que não violava os interesses mexicanos. É do interesse do México também ter um controle sobre o tráfico de drogas. Então, essa resposta que ela deu não é uma resposta que minimamente coloque os interesses mexicanos em risco. Agora, o que o Brasil pode fazer para satisfazer as vontades de Trump, considerando aquilo que está posto? Em relação aos processos que foram movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil é uma democracia liberal, existe separação de poderes, não tem absolutamente nada que o governo brasileiro possa nem deva fazer a respeito. Eu vi algumas pessoas lembrando o fato de que o presidente Lula esteve recentemente na Argentina com a Cristina Kirchner, que foi recentemente condenada. O presidente Lula alega que ela está sofrendo uma perseguição política, assim como ele sofreu já, num caso que já foi anulado no Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Lula não ameaçou a Argentina. Não disse, não ameaçou tarifas contra a Argentina caso o Milei não faça nada a respeito disso. Eu até vou te interromper nesse, porque essa é uma questão que é muito falada nas redes sociais, nos comentários que a gente está recebendo, inclusive, nesse momento. O Lula também interferiu em assuntos internos de outro país, no caso da Argentina. Tem uma diferença muito grande, né, professor? Tem uma diferença bem significativa. A gente pode aqui debater se foi justo, se foi injusto, se foi correto ou se não foi, mas porque também não está no padrão da diplomacia. Sim, falar sobre assuntos é um tema países, que poderia ser debatido, com certeza, mas não é a mesma coisa. É um fato diferente, porque o Lula não ameaçou a Argentina e não disse que o Milei deveria tomar alguma atitude nesse sentido, até porque o Lula sabe que o Milei não pode tomar alguma atitude nesse sentido. Então, a gente não pode aqui perder de vista que não são apenas as tarifas. Porque quando o Donald Trump colocou as tarifas contra a China, por exemplo, aqui a questão era comercial, era uma disputa comercial. Agora, quando ele coloca tarifas contra o Brasil, criticando o nosso sistema político, o nosso sistema jurídico, aí ele está interferindo na nossa soberania. Vamos imaginar um cenário em que lá em 2017, 2018, se a China tivesse dito que colocaria tarifas alfandegárias contra o Brasil de 50% e que só tiraria essas tarifas caso o presidente Lula, que estava sofrendo uma perseguição judicial, fosse liberado pela justiça. A gente estaria achando que isso era razoável, minimamente? Claro que não. Todo mundo, em uníssono, diria não. Veja bem, isso não é um tema pertinente à política externa chinesa, assim como tampouco é um tema pertinente à política externa dos Estados Unidos, o que está acontecendo agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro.